Olá, me chamo Rayane, sou graduanda pelo curso de Letras, Licenciatura da Universidade Federal de Alagoas e também faço um curso de pós-graduação em Gestão e Coordenação pelo SESMAC. Nesse vídeo, vou tentar tratar um pouco do gênero haikai. É um dos tantos gêneros textuais que a gente conhece na literatura brasileira, porém esse não é tão discutido. Tem pouco tempo que eu iniciei pesquisas nessa área, até por não conhecer. Eu já havia escutado falar, já havia lido alguns poemetos, mas não conhecia a fundo o gênero e, como muitas pessoas por aí, considerava ele pobre. Achava muito pequeno, não conseguia interpretar direito, pra mim não tinha muita graça, não tinha muita lógica se interessar por um poema daquele tipo. Na universidade fui apresentada a um livro do poeta João Pinheiro Lira, que é da minha cidade, e de início eu me encantei pelo livro em si. Achei um livro bonito, interessante e tal. Depois comecei a estudar, iniciei o TCC na área e me apaixonei pelo gênero. Ele é interessante, existem regras pré-estabelecidas para poder produzi-lo e também, apesar de poucas palavras, ele tem muita intensidade no pouco que fala. Durante esse vídeo eu vou tomar como exemplos poemetos desse livro que eu li, Essências do Brasil em Jarros do Japão, pelo simples fato de ter sido a partir dele que eu me interessei pelo gênero. Então vamos abordar um pouquinho a estrutura do haikai. Diante de um haikai, quem o lê poderá achar muito fácil compor um. Por ter uma estrutura bem reduzida, o leigo não consegue identificar a riqueza de detalhes que envolvem as poucas palavras que o poema possui. Mas não é bem assim. Os poemetos, eles têm regras pré-estabelecidas tanto para sua composição como para sua interpretação. E de acordo com a literatura, o poema precisa obter uma ou mais das características do haikai japonês, que são a forma, o corte e o kigo. O corte é a divisão do poema em duas partes, ou seja, dos 3 versos, o primeiro será a primeira parte e os 2 últimos a outra, ou vice-versa. Essas partes deverão ter sentido completo. Já o kigo é a palavra de estação. Ela é um termo ou uma palavra do poema que indique ou remeta a uma estação do ano em que o evento que está sendo descrito lá no poemeto aconteceu. Os japoneses valorizam muito a natureza e as estações do ano, porque para eles as estações do ano marcam como uma passagem de um momento para o outro. E a forma, que é a última característica dos haikais, é o que diz respeito à quantidade de versos que existe no poema. Ele é composto apenas de 3 versos. No haikai japonês, a forma corresponde a 17 sons. No haikai brasileiro, ela se refere a 17 sílabas poéticas. No primeiro verso de 5, o segundo de 7 e o terceiro de 5 sílabas também. Não contém rimas e não contém título. Percebemos então que o haikai é um poema que descreve e registra a cena vivida pelo seu autor. É simples e direto. O tempo usado deve ser o presente, o que acontece, e não o gerúndio, que é o que está acontecendo. Usa-se uma linguagem simples, com palavras de fácil compreensão, referente às coisas comuns, e se faz necessário um olhar sensível e poético para compreender a plenitude da cena ou a sensação descrita em cada haikai que lermos.